O Brasil devota-se quase exclusivamente ao esporte associativo do futebol, desde as classes mais deserdadas até os cérebros de boa estirpe intelectiva, porque é o que melhor se relaciona com o temperamento fraterno, jubiloso e prazenteiro do seu povo. Evidentemente, sob a força incessante do progresso e através de regras e leis cada vez mais evoluídas, o futebol tende a se tornar um fascinante espetáculo artístico e filigranático, capaz de satisfazer as exigências mais incomuns. Atualmente, ele já se distancia bastante da velha competição brutal e violenta, tipo de quebra-canelas do passado, e torna-se cada vez mais técnico, aprimorado e saudável. Cada vez mais exige dos seus cultores a mente aguçada, decisões rápidas, sagacidade, esperteza, controle nervoso e até elegância. Difere do futebol antigo e crivado de arremessos violentos da pelota, onde prevalecia uma espécie de rolo compressor sob o peso corporal dos jogadores. E esporte que requer, cada vez mais, escola, curso e adestramento específico, cujos participantes também precisam conhecer as regras disciplinadoras e submeterem-se docilmente ao comando do juiz, que é o responsável pela ordem e equanimidade das competições. Em face desse academismo, que já delineia um Ministério dos Esportes, no Brasil, os jogadores rebeldes, egotistas ou que falseiam em sua vida particular, tornam-se antipáticos ao público cada vez mais exigente, quanto à técnica no campo e à conduta na sociedade. Pergunta: alguém aventou a hipótese de que o futebol no Brasil também poderia influir de algum modo na natureza espiritual dos jogadores brasileiros? Ramatiz: é evidente que entre o futebol quase bárbaro praticado antigamente e as competições modernas, pacíficas, disciplinadas e garantidas no seu mútuo respeito pelo poder inapelável do juiz há considerável distância e louvável progresso. Deste modo, os jogadores são frenados em suas manifestações violentas, instintivas e rebeldes, em face dos corretivos decorrentes das leis avançadas de hoje. Embora trate-se de competição esportiva e sem um propósito deliberadamente educativo, o futebol atual influi de algum modo na natureza espiritual dos jogadores brasileiros, porque os obriga a atitudes respeitosas, comportamento disciplinado e obediência incondicional às decisões do juiz em campo. Isso lhes obriga a um adestramento emotivo e temperamental superior, desenvolvendo bons hábitos durante os prélios futebolísticos que participam. Em suma, cultivam virtudes e reprimem paixões, adoçam caráter e superam a violência, o que é uma evidente contribuição espiritual para se tornarem melhores cidadãos. Acontece que o futebol, assim como o rádio e a televisão, transformam-se em excelentes ensejos para muitos jovens empobrecidos evitarem a marginalidade e a delinquência, na figura dos craques e cantores admirados e queridos do público brasileiro. Elevam-se até a uma frequência louvável, na sociedade, constituem família regrada e educam os filhos em bons estabelecimentos de ensino, desembaraçam a timidez que os frustrava na vida deserdada, apuram o senso psicológico no contato com outros países de boa cultura. E o futebol ainda atrai as energias moças de todas as instituições educativas e associações de jovens, ajuda a extravasar a vitalidade buliçosa e expansiva, de modo a reduzir os problemas para as próprias autoridades do país. É uma espécie de terapêutica ocupacional, que modera a tensão mórbida e vital dos moços, impedindo muita degradação por ausência de objetivos proveitosos. O futebol é benéfico e salutar para o povo brasileiro, porque atende-lhe o temperamento, a euforia característica de raça, diverte, associa amizades, une simpatias, cria responsabilidades, constrói estádios e remunera milhares de criaturas, que morejam à sua sombra num trabalho pacífico. A necessidade dos futebolistas manterem-se fisicamente em forma, para as competições de importância, afastam-nos dos vícios perniciosos e obrigam-nos a uma vida regrada e benéfica para a própria família.
Pergunta: Alhures tendes dito, que devido ao futebol no Brasil, já foram contemporizados graves e perigosos acontecimentos políticos. Podereis explicar-nos melhor esse assunto? Ramatiz: realmente, graças à paixão entusiasta do brasileiro pelo futebol, mesmo nos instantes mais graves de agitações e problemas políticos no governo do Brasil, isso permitiu autodesviar o conteúdo emocional e belicoso do povo para objetivos menos perigosos. É óbvio que, nos períodos de mudanças administrativas, entre choques partidaristas, problemas políticos e transformações governamentais das nações, os interesses e as ambições pessoais arriçam os ânimos com probabilidade de reações sangrentas, revoltas, desforras, violências e morticínios gerados por ódios antagônicos. Infelizmente, os homens terrenos ainda são espíritos primários dominados pela força agressiva do instinto animal e senhores de um amor próprio fortemente despótico. Mas, graças aos esquemas traçados pela administração sideral do Brasil, sempre houve coincidências de o povo brasileiro enfrentar os seus problemas nacionais complexos e as graves mudanças políticas, em simultaneidade com certas competições futebolísticas importantes no país ou exterior, ainda acrescidas de algumas incertezas, como a contusão ou impossibilidade de certo craque participar da porfia futebolística. Nota. Do médium: Ramatiz tem razão, pois em quase todas as dissonâncias políticas e problemas governamentais, inclusive infarte de Jango Goulart, renúncia de Jânio, Revolução em 1962 e outros acontecimentos desapercebidos, o futebol esteve mobilizando a atenção do nosso povo, desligando das preocupações mais perigosas. Significativamente, em tais momentos, há sempre contusão de um Pelé, dúvida na presença de um Garrincha, operação de um Tostão, ou, ainda, a preocupação de jogos em clima incomum como no caso da atitude do Chile. Ainda, há pouco, o milésimo gol de Pelé teve o dom de unir magneticamente o povo brasileiro, comovê-lo em face da repercussão que tal feito entusiasmou até reis e cientistas do mundo. E, parecendo corroborar essa afeição entusiasta do brasileiro pelo futebol, que trouxe tantos benefícios ao país, e jamais inimizades ou conflitos odiosos, o atual presidente do Brasil, General Garrastazu Médici, é um respeitável torcedor do Flamengo. Fim da nota. Assim, as soluções políticas, no Brasil, são paradoxalmente resolvidas sob um clima político e desportivo, por parte do povo dominado pelo signo do futebol, surgindo as soluções pacíficas e compreensíveis, sem o derramamento de sangue, tão peculiar e odioso dos morticínios fratricidas, que ocorrem na maioria das repúblicas latinas, em países árabes e africanos ainda escravos dos instintos belicosos. É de senso comum que o futebol propagou mais eficientemente o nome do Brasil, no exterior, do que muita embaixada e seus assessores emperrados numa burocracia estéril e cansativa. Pergunta: que dizeis dos futuros governos do Brasil? Ramatiz: o Brasil, como qualquer outra nação terrena, sempre teve governos adequados às diversas etapas de sua evolução política, social e moral. É insensatez o povo censurar os governos defeituosos, porque eles são escolhidos diretamente pela administração sideral de cada nação, sob o velho preceito popular de que o povo sempre tem o governo que merece. Quando a irresponsabilidade administrativa, o conflito político e a corrupção graçam em certas nações, o alto então providencia a substituição governamental por outra equipe de homens probos, enérgicos e parcimoniosos, que se devotam a recuperar o país da bancarrota. Eles solucionam os problemas confusos da política, acomodam partidos ambiciosos, corrigem gastos excessivos, eliminam negociatas, afastam elementos corruptos e mercenários. Refeito o equilíbrio financeiro do país e providenciada a sua recuperação econômica,
Outro conjunto de governantes e administradores são encaminhados pela direção espiritual, a fim de melhorar as condições morais e sociais, desenvolver a arte, promover a educação e melhorar a saúde do povo. Em consequência, os futuros governos do Brasil também serão eleitos em perfeita afinidade com as etapas evolutivas do país e o merecimento de seu povo, em conformidade com a própria lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. Mas a gente brasileira, fadada a divulgar o fraternismo entre os homens, há de fazer jus a governos cada vez mais lúcidos, coerentes, sábios, justos, inteligentes e construtivos, que lhes darão melhores condições de vida humana. Pergunta: há fundamento na predição de que o Brasil, em breve, será governado por um presidente, que além de íntegro e excelente administrador, ainda saberá elevar o índice de espiritualidade do povo brasileiro? Ramatiz: realmente, há fundamento na predição e podemos informar-vos que já se encontra encarnado, no Brasil, esse espírito que além de ser dotado de invulgar capacidade administrativa, ainda é um louvável instrutor espiritual. É criatura de avançado saber espiritual, mas visceralmente apolítica de sentimentos religiosos universalistas, acima de seitas, doutrinas ou dogmas, limitativos. Homem modesto, comunicativo e inteligente, é avesso a pompas, gloriulas, consagrações, louvores, preconceitos e quinquilharias do mundo material. Atualmente vive à sombra de diversos movimentos espiritualistas, mas sem qualquer sectarismo que estiola o sentimento religioso ou fanatismo que resseca a alma. Ele será capaz de mobilizar energias incomuns para os melhores feitos em favor do seu povo. Afeito à música, pintura, ciência, educação e aos problemas de saúde da gente sem amparo, ainda devotado a qualquer iniciativa que aperfeiçoe o homem. Espírito hábil, arguto, pesquisador sem demagogia e mistificações, poderá esquematizar uma assistência social e moral, de modo a solucionar grande parte do marginalismo das favelas. Sem ultrapassar o sentido lógico e respeito do direito humano, sob o seu governo a crença religiosa será livre e os cultos favorecidos, sem o perigo do sectarismo que semeia conflitos e dissensões entre adeptos religiosos. Pergunta: mas se é homem sem ambições políticas, como poderia tornar-se presidente do Brasil, o qual é sempre fruto da especulação eleitoral majoritária? Ramatiz: há um velho provérbio que assim diz: quando Deus quer, nem o diabo pode. Não importa se a eleição desse presidente poderá contrariar os cânones políticos tradicionais e os sistemas doutrinários eleitorais tão pragmáticos no mundo. Mas o que predomina nisso tudo é a vontade dos mentores espirituais do Brasil, os quais aqui respondem perante o Criador pelos destinos do vosso país. Ele será eleito soberanamente pelas suas qualidades incomuns e pelo tirocínio espiritual, fruto de adestramento nos milênios findos, cuja consciência espiritual vive acima das trivialidades humanas e dos interesses egocêntricos. Não será um governo produto das conveniências políticas partidárias, nem de movimentos de emancipação nacionalista ou salvacionista, mas resultado da escolha espontânea e da vontade unificada do povo, que já se mostra bastante decepcionado com os políticos astuciosos, mercenários e mentirosos. Nenhuma força poderá impedir-lhe a ascensão, porque isso é uma predestinação do alto e acima de quaisquer pendências humanas. Pergunta: quais as circunstâncias mais evidentes que, fora da política tradicional do país, hão de interferir na hora oportuna para eleger esse espírito ao supremo cargo do país? Ramatiz: ele será eleito, principalmente, através de um movimento liderado por certa doutrina espiritualista em franca simpatia de outras entidades de labor espiritual, que o apoiarão incondicionalmente ante o ensejo de promover também a renovação do homem interno. Trata-se de um evento insuperável e esquematizado no mundo oculto das causas,
com a finalidade de acelerar o amadurecimento espiritual do brasileiro em favor da missão fraterna do Brasil. Pergunta: diríamos que se trata de um movimento religioso ou espiritualista, de que ele fará parte por questão de simpatia? Ramatiz: não é o movimento religioso ou espiritualista que o atrairá para as suas fileiras, pois esse espírito do futuro presidente brasileiro é radicalmente desprendido de seitas, doutrinas ou coloridos religiosos, embora de uma religiosidade universal. Absolutamente livre para agir sem quaisquer compromissos políticos, graças à sua sabedoria inata e vontade criadora, ele tudo fará para corresponder aos objetivos fraternistas do vosso povo. Pergunta: mas poderíamos conhecer detalhes mais pessoais desse futuro presidente, a fim de prevermos o seu advento? Ramatiz: não podemos identificá-lo pessoalmente, pois disso surgiriam discussões estéreis, suposições excêntricas, predições infantis, julgamentos desairosos, pendências de interesse político, estímulos de simpatia ou antipatia capazes de provocar perturbações indesejáveis e decisões prematuras. Insistimos em dizer-vos que se trata de espírito avesso a conchavos ou doutrinas particularizadas de qualquer espécie, vibrando acima dos prêmios honoríficos e bens do mundo terreno. A sua riqueza espiritual supera qualquer valor material transitório, pois quem descobriu-se a si mesmo, só deseja a paz de espírito própria de uma consciência tranquila e venturosa. Pergunta: pressupomos que esse espírito também deveria suspeitar da probabilidade de ele ser o futuro presidente do Brasil. Não é assim? Ramatiz: evidentemente, no âmago de sua alma os mentores avivam-lhe a memória sideral, numa espécie de adestramento para associar-lhe as ideias eletivas à sua predestinação governamental. Eles precisam auscultar-lhe as reações mentais e emotivas, saber como agiria nesta ou naquela situação nevrálgica, qual o seu comportamento em face de problemas internacionais e insatisfações públicas, cuja pesquisa é uma espécie de ensaio geral sobre a sua consciência física. Embora ele não possa identificar com absoluta exatidão na vigília terrena o que lhe ocorre na mente, os seus sonhos, certas coincidências, ajustes imprevistos e intuições insistentes, atuam-lhe no psiquismo avivando-lhe a probabilidade daquela predestinação. Muitas vezes ele chega a censurar a sua imaginação, ante os quadros inoportunos e contrários à sua consciência espiritual, os quais se delineiam imprevistamente a aventar-lhe a hipótese de um dia ser eleito presidente do Brasil. Ademais, graças à sua sabedoria e renúncia consciente, não pretende engendrar qualquer causa kármica ou aventura perigosa sacrificial para o futuro do seu espírito. Não lhe ocorre de aceitar a espinhosa responsabilidade de governar um país tão vasto e um povo imaturo, como é o Brasil brasileiro. De há muito tempo, ele já se convenceu de que mais vale ser um apóstolo do Cristo, do que um ministro de Estado. Pergunta: mas esse espírito não vive tão anônimo e desconhecido do público, na atualidade, que é preciso ocorrer um verdadeiro milagre, para ele atrair a atenção e a preferência do povo brasileiro, a fim de ser eleito presidente do Brasil? Ramatiz: inúmeros presidentes do Brasil eleitos com sucesso eram completamente desconhecidos do povo, quando jovens ou mesmo maturos. Alguns deles exerciam profissões singelas e eram deliberadamente apolíticos, outros, a crítica desairosa os considerava tão incompetentes e ingênuos para governar, que o mais singelo quiromante ou astrólogo não ousaria predizer-lhes a chefia de uma carteira bancária. No entanto, forças estranhas ou estrelas tutelares moveram-se no momento psicológico, e esses candidatos impossíveis surpreenderam galgando a escada presidencial. Eles não nasceram marcados na fronte com a chancela de presidentes, ou outra distinção incomum, mas os fados ou acontecimentos imprevistos é que os conduziram, lenta ou rapidamente, ao destino prefixado pelo alto. Mas podemos afirmar-vos que esse espírito candidato ao governo brasileiro já percorreu metade do caminho que pode levá-lo ao cargo supremo do país.
E caso seu nome fosse revelado, no momento, cremos que metade da população brasileira o aplaudiria, de imediato, em apoio à sua predestinação. Pergunta: e qual é a maior dificuldade para esse espírito ser eleito presidente do Brasil? Ramatiz: sem dúvida, o problema mais dificultoso e inquietante para o alto é justamente convencê-lo de aceitar a sua indicação para o cargo a que foi predestinado. O convite que deixaria eufórico e venturoso qualquer político menos credenciado, será recusado por ele de modo peremptório, sendo muito difícil alguém induzi-lo a abandonar a sua paz espiritual imune às seduções do mundo físico, para avivar-lhe as ambições políticas e despertar-lhe os desejos de mando e gloriolas terrenas. É entidade suficientemente esclarecida para saber que jamais ele poderia contentar 90 milhões de brasileiros sem sofrer qualquer julgamento injusto, infâmias, calúnias e ressentimentos dos insatisfeitos. Não desconhece que o próprio Jesus, transbordante de amor e sabedoria, ainda não foi compreendido após 2000 anos de sacrifício na cruz. Como o homem mais rico não é o que possui mais bens, mas quem menos precisa dos valores materiais do mundo transitório, será difícil atraí-lo à presidência do Brasil, uma vez que já liberou-se dos grilhões escravizantes da vida humana. Pergunta: mas se antes de encarnar ele assumiu no espaço a responsabilidade de ser o presidente do Brasil, como iria negar-se de tal compromisso? Ramatiz: já dissemos que devido à grande diferença vibratória existente entre o espírito livre no espaço, e quando encarnado, o homem não dispõe corretamente de toda a sua memória perispiritual durante a estadia na vida física. Ele só pressente em si certas evocações longínquas, que o advertem desta ou daquela tarefa e missão na carne, espécie de acontecimento apenas fruto da imaginação. Ademais, tratando-se de um espírito humilde, pois é consciente de sua realidade espiritual, seria ele o último a considerar-se predestinado para o cargo mais elevado do país. Quem já se decidiu definitivamente pelo mundo do Cristo, é muito difícil deixar-se fascinar pelo reino de César. No entanto, a hierarquia superior não obriga a nenhum espírito, por mais lúcido e capacitado, a cumprir qualquer tarefa sacrificial assumida antes de encarnar-se. Aliás, o próprio Jesus, num momento de inenarrável angústia espiritual, chegou a clamar ao Senhor para afastar-lhe o cálice da amargura. Ademais, a Terra ainda é um planeta primário, instável, sujeito a catástrofes mais imprevistas, como inundações, secas, vulcões, calor e frio extremos, furacões, terremotos e espécie de vasta redoma de vírus patogênicos responsáveis por todas as doenças provenientes de qualquer imprudência humana. A sua humanidade é constituída por espíritos rebeldes, belicosos, ciumentos, cruéis, vândalos, avaros, viciados no fumo, álcool e carnívoros, eróticos e sexualmente desbragados, subversivos e neuróticos sob o estigma do entorpecente, o que leva ao fracasso as tarefas e os labores messiânicos dos instrutores mais abnegados. É um mundo mais expiativo do que venturoso, cujas lições severas e dolorosas mal conseguem despertar os primeiros vislumbres da consciência espiritual. São raros os espíritos que na Terra vivem integralmente o período de vida física determinado pelos seus próprios ascendentes biológicos, pois eles se consomem prematuramente pela alimentação deficiente ou imprópria, abusam da medicação tóxica e dos sedativos deprimentes, embriagam-se de álcool e sufocam-se de fumo, e ainda agravam-se pelos descontroles emotivos e escravidão às paixões destruidoras. Na excêntrica condição de suicidas à prestação, eles diminuem a vivência física através da negligência e rebeldia espiritual. Nota do médium: evidentemente, o espírito que se encarna com um esquema biológico de vida física para 70 anos, caso desencarne aos 67 anos, já reduziu a sua permanência na Terra de 3 anos, numa espécie de suicídio ou prestação e retorno prematuro ao mundo espiritual. A quem se trucida violentamente,
num momento de desespero ou rebeldia espiritual, e quem o faz aos poucos, pelo descuido e irresponsabilidade. É o que também acontece comigo, que encarnei-me para ultrapassar 75 anos. E, dificilmente, atingirei os 70 anos. Fim da nota. Mas se um espírito eleito ou escolhido recua de sua obrigação assumida no espaço, quer por força de circunstâncias imprevistas, devido ao receio de fracasso ou pela falta de estímulo do próprio mundo, não se alteram os planos siderais, pois hectares sempre uma reserva ou equipe da mesma frequência espiritual e capacidade semelhante ao do missionário. O mais credenciado da equipe é então encaminhando para preencher a fuga um recuo imprevisto, dando prosseguimento ao mesmo esquema espiritual. Pergunta: sob a administração sábia desse espírito predestinado para a presidência do Brasil, poderíamos crer na solução completa de todos os problemas do nosso povo e consequente futuro feliz e pacífico? Ramatiz: sob a lei do karma, ninguém pode usufruir de bens que ainda não faça jus, o que também acontece com o povo brasileiro, em fase de burilamento e estabilidade espiritual. Então, cumpre a esse presidente tornar um pouco melhor a existência do vosso povo através de uma administração correta, inteligente e proveitosa, além de um ministério de bom quilate espiritual. Ademais, tratando-se de espírito cujo sentimento universalista abrange todas as raças e favorece todos os credos e doutrinas, ele também proporcionará ensejos de progresso espiritual para a população brasileira. Pergunta: finalmente, que dizeis de certas Cassandras, que só vaticinam desgraças, perdas, má situação financeira e frustrações para o Brasil? Ramatiz: ainda é próprio da mediocridade humana vaticinar desgraças num dia de sol rutilante e céu tingido do mais belo azul celeste. Há mais de 100 anos as Cassandras brasileiras afirmam que o Brasil está à beira do abismo, enquanto o seu solo fértil e a bênção do Senhor o tornam a mais rica e venturosa comunidade terrícola. Enquanto a ruína-se a Europa artrítica e envelhecida, massacram-se judeus e árabes, matam-se pela fome e pela metralha sinistra os negros africanos recém-saídos das choças de palha, o Brasil cobre-se de café, trigo e algodão, enverdece num milharal sem fim, pulsa sob a força indomável das gigantescas usinas elétricas, abre-se em estradas para todas as direções, artérias de asfalto cortando o imenso coração de barro e rochas pontilhadas de pedras preciosas. Vitalizando-lhe as entranhas cevosas ainda corre a linfa negra do petróleo, combustível suficiente para mover o mundo por 1 milhar de anos. Alguém poderá vaticinar a riqueza, o progresso e a vivência venturosa do Brasil, quando o seu povo também ajustar-se à ordem e ao progresso espiritual? Em consequência, melhore-se o padrão espiritual do povo brasileiro, e, sem dúvida, não tardará a positivar-se a profecia de Dom Bosco, de que o Brasil é a terra onde correrá mel e leite em abundância. Pergunta: e qual a situação do Brasil neste mundo cada vez mais conturbado? Ramatiz: nesta hora profética e trágica de fim de tempos, quando o planeta sacode-se nos seus fundamentos geológicos tentando estabilizar o clima e amainar a sucessão de catástrofes imprevisíveis, enquanto a sua humanidade desbraga-se sob a excitação da besta do Apocalipse, regozijamo-nos de dizer-vos que o Brasil pulsa sob dadivosa cobertura espiritual protetora. Mas não se trata de privilégio extemporâneo, nem qualquer injustiça e desmerecimento a outras nações, porém, o atendimento imprescindível para o êxito da missão fraternista que lhe foi outorgada pelo Senhor. No caos gravíssimo para os encarnados, que se alastra e atemoriza todos os povos, nenhum país no mundo oferece tanta segurança espiritual quanto o Brasil, que além de sua mensagem fraterna, ainda lhe cabe alimentar milhões de esfomeados de outras raças. O Cristo estende os seus braços à luz do Cruzeiro do Sul, para então abençoar o povo mais contraditório, boliçoso, irreverente, carnavalesco e futebolístico, mas também o mais humilde, intuitivo, fraterno, ingênuo,
comunicativo, paciente, resignado e versátil, sem a cobiça das nações rapinantes, sem o racismo dos povos ignorantes, sem a violência desforra dos homens enfermos de alma. O povo brasileiro sempre sobreviverá a qualquer catástrofe, dores, sofrimentos ou tragédias do mundo, porque é do seu destino proporcionar as sementes sadias das maçãs podres de hoje, a fim de o Senhor nutrir a lavoura sadia do terceiro milênio. No deserto árido da vida física, o Brasil significa o oásis abençoado, onde as almas desesperadas poderão mitigar a sua sede de afetos, paz e alegria. Fim.